Você está assistindo Sabadão Animado com a turminha Ouro Kids. Olá, criançada! Eu sou a Rafa. E eu sou o Ni. E eu sou a Ju. E nós somos da turminha Ouro Kids. Começa agora um programa especial para você. Ouro Kids Sabadão Animado. E não sereis julgados, não condeneis, e não sereis condenados, perdoai, e sereis perdoados. Não julgueis, e não sereis julgados, não condeneis, e não sereis condenados, perdoai, e sereis perdoados. Sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida que eu medi, medirão também a mim. Porque com a medida que eu medi, medirão também a mim. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, medida recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Dar-se-vos-á, boa medida recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida que eu medi, medirão também a mim. Porque com a medida que eu medi, medirão também a mim. Dar-se-vos-á, boa medida recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Dar-se-vos-á, boa medida recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. 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 Oi, gente! Vocês viram o que Jesus nos ensinou? Devemos tratar a todos como queremos que eles nos tratem. Então, se você não gosta que gritem com você, você não deve gritar com os outros, ok? Ok! E sabe por que temos que amar a todos? Porque Jesus quer. Isso mesmo, porque Ele está dentro de nós e fica muito triste quando desobedecemos. Tudo que Jesus gosta, nós devemos fazer. Sim! E o que Jesus não gosta, não devemos fazer. Não! Sabe do que Jesus gosta muito? Da igreja, que é o corpo dele. O corpo de Cristo! Vamos cantar uma música que fala sobre a igreja? Vamos lá! Vamos! Você está assistindo Sabadão Animado com a turminha Ouro Kids.
turminha menora, cê sal e luz, 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 ilume, 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 ilumina, turminha menora, cê sal e luz, 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 ilume, 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 ilumina, turminha menora, cê sal e luz, turminha menora, cê sal e luz, turminha menora. Ontem eu falei do ventinho para os amigos lá da escola e hoje eles disseram que assistiram e gostaram muito. Ai, que coisa boa, filho! É isso aí! Nós temos que espalhar a palavra de Deus onde estivermos. E os desenhos do ventinho ensinam muito sobre Cristo para as crianças. Eu falei para eles que tem vários vídeos do ventinho no canal do YouTube da TV Menorá. E também falei sobre o aplicativo do Pão de Judá, que além do ventinho, tem várias outras coisas boas para os pais deles conhecerem também. É isso aí, filho! Faz assim, amanhã leva uns panfletinhos do aplicativo para a escola e fala para os seus amigos mostrarem aos pais deles. Tá bom, pode deixar, mãe. Eles gostaram daquele louvor, bem pertinho de Deus. A gente até cantou o refrão junto. Bem pertinho de Deus, bem pertinho de Deus queremos estar, a sua sombra descansar. Ai, que legal! Esse é o meu filho evangelista. E a propósito, senhor evangelista, você já arrumou o seu quarto? Mãe, outra hora eu arrumo, vai, deixa eu brincar. Lembra daquele episódio do ventinho que a mãe dele disse para ele arrumar o quarto? Eu lembro. E o que aconteceu? O ventinho lembrou que ouviu na escola do reino que devemos fazer tudo com ordem e decência. E daí ele foi lá e arrumou o quarto dele, que estava todo bagunçado. Então, faz que nem o ventinho. Lembra das palavras do Senhor e vai lá colocar ordem no seu quarto, que está todo bagunçado. Tá bom, mãe, já vou. Você fala de Jesus para os seus amigos, Davizinho, mas não quer seguir o que ele ensina. Além de falar da palavra de Deus, nós também temos que praticar para dar o bom exemplo. E assim, o Senhor fica muito contente conosco. Tá bem, mãe. Vou agora arrumar o meu quarto para Jesus ficar contente comigo. Combinado. E eu já vou deixar os panfletinhos do aplicativo Pão de Judá organizados para o Davizinho levar amanhã. E assim, Jesus vai ficar contente comigo também. Turminha menora, cê sal e luz, 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 ilume, 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 ilumina, turminha menora, cê sal e luz, turminha menora, cê sal e luz, turminha menora, cê sal e luz, turminha menora. Cê sal e luz, turminha menora, cê sal e luz, ilume, 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 ilumina, turminha menora, cê sal e luz, turminha menora, cê sal e luz, turminha menora. Você está assistindo Sabadão Animado com a turminha Ouro Kids. Começa agora mais um episódio da Turminha Ouro Kids. Vai começar mais um episódio do personagem Felipe da turminha Ouro Kids. Olá, criançada! Eu sou a Rafa. Eu sou o Ni. Eu sou a Ju. Você é?
E nós somos da turminha Ouro Kids! E o nosso personagem de hoje é Adão, um personagem do Velho Testamento. Adão significa homem, terra, homem criado da terra vermelha. Ele foi o primeiro homem criado por Deus, e dentro dele estavam todas as pessoas do mundo, as que existiram e as que existirão, assim como está escrito no livro de Gênesis 1:26, que diz: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Você sabia que Adão foi feito de barro e sopro divino? Isso mesmo! Deus soprou a vida em Adão. Isso quer dizer que o ser humano tem uma parte natural e outra espiritual. A Bíblia explica em Gênesis 2:7 e em 1 Tessalonicenses 5:23 que o ser humano tem um espírito, uma alma e um corpo. E por meio dos três, as pessoas podem ter comunhão com Deus e conseguem mostrar Deus todos os dias. Legal, não é? Depois de tudo ter sido criado, Deus fez Adão ter um grande sono e ele dormiu. Enquanto dormia, Deus retirou uma das costelas de Adão para formar Eva, que seria a esposa de Adão, mostrando que ela seria feita para ajudar Adão a cumprir os propósitos de Deus. Deus havia dado uma ordem para Adão: plantar no jardim do Éden e cuidar da terra que Deus havia colocado eles para viverem, pois esta é a missão do homem, ser um instrumento para Deus estabelecer o seu governo aqui na terra. Por um tempo, gente, Adão fez as coisas direitinho, da forma que Deus ordenou, e tinha todas as tardes um contato com Deus face a face. Adão tinha um dom incrível. Ele tinha capacidade de dar nome a todos os seres vivos do mundo e mantinha toda a terra em ordem, mostrando que ele era realmente usado por Deus para cumprir a função que lhe fora dada. Ele havia recebido de Deus a orientação de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas sabemos que não foi bem assim que ele fez. Com esta desobediência, o pecado entrou em Adão e ele se afastou de Deus e foi retirado do jardim do Éden. A partir desse momento, Adão passou a viver uma vida natural, sem contato com o Criador, tendo que depender de muito esforço para trabalhar e ganhar seu alimento. E as capacidades que ele havia recebido do Senhor foram perdidas, quase que por completo. Eis a história de Adão. Adão e Eva no jardim. Era uma vez, no comecinho de tudo, Deus fez o céu, a terra, o sol brilhante e as estrelas piscando. Fez também os rios que dançam, as árvores cheias de frutas e flores cheirosas, mas ainda faltava alguém especial. Então, Deus pegou o pó da terra e com muito carinho formou um homem. Ele soprou vida nele e disse: Você se chamará Adão. Adão abriu os olhos. Uau! Tudo era lindo! Ele via passarinhos cantando, borboletas voando e animais correndo felizes. Mas Adão estava sozinho. Deus sorriu e disse: Não é bom que você esteja só. Vou fazer alguém para estar ao seu lado. Adão fechou os olhos e dormiu. E enquanto ele dormia, Deus fez a primeira mulher. Quando Adão acordou, lá estava ela, linda e sorridente. Você é Eva, disse Adão. Os dois viviam no jardim do Éden. Podiam comer de todas as frutas, menos de uma. Deus avisou: Dessa árvore vocês não podem comer. Um dia, a serpente apareceu e disse para Eva: Esse fruto é muito especial, coma. Eva olhou, pegou o fruto e comeu. Adão também comeu.
Na mesma hora, eles perceberam que tinham desobedecido a Deus. Ficaram com vergonha e se esconderam. Deus chamou com voz cheia de amor: "Onde vocês estão?" Mas por causa da desobediência, eles tiveram que sair do lindo jardim. Mesmo assim, Deus continuou cuidando deles. Adão e Eva tiveram filhos, Caim e Abel. Eles aprenderam a plantar, cuidar dos animais e agradecer a Deus. E Deus deixou uma promessa: um dia Ele enviaria um Salvador para trazer todos de volta ao seu amor. Para a reflexão. A história de Adão e Eva nos ensina que obedecer a Deus é sempre o melhor caminho e que mesmo quando erramos, Ele nunca deixa de nos amar. Deus fez tudo com amor e quer que cuidemos bem do que Ele criou. Escolher o que é certo deixa o coração feliz. Mesmo quando erramos, Deus sempre quer nos abraçar de novo. Deus disse: façamos um homem conforme a nossa imagem, que ele domine a terra, que venha se multiplicar. Deus disse: façamos um homem conforme a nossa imagem, que ele domine a terra, que venha se multiplicar. Adão foi então colocado no jardim, manancial fechado. Deus vinha todos os dias pra com Adão e Eva falar. Amigos eles eram do Criador, recebiam tanto carinho do Senhor. Como era boa essa relação que Deus tinha com Adão e Eva no jardim. Tinha com
Você ouviu Turminha Ouro Kids. Até o próximo episódio. Você está assistindo Sabadão Animado com a Turminha Ouro Kids. Legal! Acabamos de aprender que fomos criados por Deus para sermos amigos de Deus! Crianças, vocês são amigos de Deus? Sim! Amigos andam sempre juntos. Conversam todos os dias. Brincam juntos. Para sermos amigos de Deus, precisamos todos os dias falar com Ele, por meio da oração. Também precisamos ouvir a Deus lendo e ouvindo a Sua palavra, que é a Bíblia. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Gente, ouviram só? Jesus disse que somos amigos dele, se fazemos o que ele nos manda. E pensando bem, tem algumas coisas que Jesus manda eu fazer e eu ainda não fiz. Acho que preciso começar a obedecer mais para ficar bem amigo de Jesus. Eu já aprendi algumas coisas que Jesus gosta que eu faça, mas eu não fiz. Por que será que isso acontece? Eu gosto de Jesus, mas por que não faço o que Ele quer? Sem mim, a cruz operar, capaz serei de amar e perdoar. Sem mim, a cruz operar, capaz serei de amar e perdoar. Com Deus não há manipulação, também não funciona a murmuração. Saia da razão, saia da religião. Jesus morreu, mas vive em ressurreição para perdoar e pedir perdão. É necessário a carne crucificar e conformar-se à morte de Jesus. Se a isso não seguires, terás tribulações. Se a isso não seguires, terás tribulações. Para que a excelência virtuosa de Cristo seja nossa vida. Para que a excelência virtuosa de Cristo seja nossa vida. Para que a excelência virtuosa de Cristo seja nossa vida. Você está assistindo Sabadão Animado com a Turminha Ouro Kids. Turminha menora, sessão e luz. 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 Ilume, 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 ilumina. Turminha menora, sessão e luz. 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 Turminha menora, sessão e luz.
sal e luz, turminha menorá. Ser sal e luz, turminha menorá. Alô? Oi, irmã. Deus abençoe. Como você está? Amém. Glória a Deus. Mas então, o culto foi uma bênção ontem. Aconteceu alguma coisa? Vocês não foram ontem? Tranquilo, irmã. Acontece. Mas foi uma bênção. Só na hora do louvor, o irmãozinho que cantou estava todo desafinado. Jesus! Eu não canto nada, mas acho que eu cantaria melhor do que ele. Vai fazer umas aulas de canto, misericórdia. Teve também uma irmãzinha que foi compartilhar e ela não sabia segurar o microfone direito. Deixava longe da boca e a gente não entendia nada que ela falava. Tem que deixar o microfone perto da boca. Parece que não se atina. Fora uma criança que estava o tempo todo correndo pra lá e pra cá e a mãe não fazia nada. Misericórdia! Não sabe nem educar o filho. Essa gente de hoje em dia só Deus aguenta. Mas então tá, irmã. Deus te abençoe, tá? E qualquer coisa é só ligar, tá? Fica com Deus. Tchau. Ai. Aposto que ela não foi ao culto ontem por preguiça. Quis dormir até mais tarde. Esse povo pensa que me engana. Eu sei de tudo. Sou bem esperta. Oi, irmã. Deus abençoe. Está tudo bem? Percebi que vocês não foram no culto ontem. Mas imprevistos acontecem, né? E no resto, tudo bem? Amém. Ontem tivemos muitos irmãos compartilhando, falando do culto mundial, do encontro de sábado. Foi uma bênção. Teve até uma irmãzinha que compartilhou que no trabalho dela, uma colega dela estava com enxaqueca. Ela perguntou se a amiga aceitava uma oração, orou e já fez a oração do novo nascimento. Baixou o aplicativo Pão de Judá no celular da amiga e uns minutinhos depois, a colega dela já estava toda ativa de novo, dizendo que a enxaqueca tinha passado. Que bênção, né, irmã? Muitos iam oferecer um remédio, mas a irmã orou por ela. Isso é um exemplo. É isso que devemos fazer. Confesso que fiquei constrangido. Na maioria das vezes, eu não faço isso. No máximo, oro em silêncio, sem a pessoa saber que eu estou orando por ela. Foi um compartilhar maravilhoso, esse da irmã. Tenho sim, irmã. Eu anotei todas as palavras compartilhadas ontem. Faz o seguinte: eu tiro uma foto e te mando no WhatsApp. Pode ser? Então tá, irmã. Qualquer coisa é só ligar, tá? Uma ótima semana pra vocês. Fiquem com Deus. Tchau. Bah, essa irmã e o marido dela são uma bênção. Vou ver se essa semana eu consigo ir lá no grupo familiar deles. Glórias a Deus. Turminha menorá, sessão e luz, turminha menorá, sessão e luz, turminha menorá,
ser sal e luz, turminha menorá, ser sal e luz, turminha menorá, ser sal e luz, turminha menorá, ser sal e luz, turminha menorá, ser sal e luz, turminha menorá, ser sal e luz, turminha menorá, ser sal e luz, turminha menorá, ser sal e luz, turminha menorá, ser sal e luz, turminha menorá, ser sal e luz, turminha menorá. Você está assistindo Sabadão Animado com a turminha Ouro Kids. Começa agora mais um episódio da turminha Ouro Kids. Vai começar mais um episódio do personagem Felipe da turminha Ouro Kids. Olá, criançada! Eu sou a Rafa. Eu sou o Ni. E eu sou a Ju. E nós somos da turminha Ouro Kids. E neste episódio de hoje, vamos continuar falando sobre personagens bíblicos, o Velho Testamento. Você conhece Abigail? Abigail era mulher de Nabal, homem com quem Davi teve más experiências. Vamos ler Samuel 25. Havia um homem em Maiom que tinha as suas possessões no Carmelo. Homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem e Abigail de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Caleb. Abigail significa alegria de meu pai, aquela cujo pai é alegria. O marido de Abigail não tinha bom senso espiritual e era insensato. Ao contrário de Abigail, que possuía discernimento espiritual e era sábia. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosquiava as suas ovelhas, enviou 10 moços e lhes disse: Subi ao Carmelo e ide a Nabal, perguntar-lhe em meu nome como está. Direis àquele próspero: paz seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo o que possuís tenha paz. Houve um momento em que Davi passava por dificuldades e, junto com os seus soldados, cuidava dos rebanhos dos pastores. Tenho ouvido que tens tosqueadores. Os teus pastores estiveram conosco. Nenhuma agravo lhes fizemos e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços e eles te dirão: achem-me, pois, os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, aos teus servos e a Davi, o teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão. Ao cobrar de Nabal a taxa pelo serviço, ele foi mal recebido e teve a taxa negada. Chegando, pois, os moços de Davi e tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: quem é Davi e quem é o filho de Jessá? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores e eu daria a homens que eu não sei de onde vêm? Quando recebeu a resposta negativa de Nabal, Davi se enfureceu e decidiu matar todos os homens da casa de Nabal. Nessa ocasião, Abigail foi a seu encontro, levando alimento para ele e seus soldados, e falou-lhe com humildade. Eis a história de Abigail. A história de Abigail, a mulher sábia e corajosa. Era uma vez, em uma terra cheia de montanhas e campos verdes, uma mulher muito especial chamada Abigail. Ela era conhecida por todos como uma pessoa alegre, bondosa e cheia de sabedoria. Mesmo quando as coisas não iam bem, Abigail sorria com o coração, porque ela confiava em Deus. Abigail era casada com um homem chamado Nabal, mas ao contrário dela, Nabal era grosseiro e muito teimoso. Ele não gostava de ajudar ninguém e sempre pensava só em si mesmo.
Mesmo assim, Abigail continuava sendo gentil e paciente, pois sabia que Deus vê tudo e cuida de quem faz o bem. Certo dia, o rei Davi, que na época ainda não era rei, precisava de ajuda. Ele e seus homens estavam com fome e cansados depois de cuidarem dos rebanhos que pertenciam a Nabal. Então Davi mandou alguns homens pedirem comida a Nabal de forma educada, mas Nabal respondeu com raiva e desprezo. Quem é esse Davi? Eu não vou dar nada para ele. Quando os servos contaram isso para Davi, ele ficou muito bravo e decidiu ir até a casa de Nabal com seus soldados. Ele queria dar uma lição naquele homem malvado, mas alguém ficou sabendo do que estava para acontecer. Abigail! Com o coração cheio de coragem e fé, ela pensou: preciso fazer alguma coisa, não posso deixar que tudo isso acabe em tristeza. Então Abigail preparou uma grande surpresa. Encheu cestos com pães quentinhos, frutas, figos, uvas, bolos de passas e carne assada. Subiu em seu jumentinho e foi até Davi, antes que ele chegasse à sua casa. Quando Abigail encontrou Davi, ela desceu do jumento, se curvou e falou com doçura. Senhor, por favor, não faça mal por causa da tolice de Nabal. Ele é rude, mas eu sou sua serva. Trouxe esses presentes e peço que aceite. Deus está com o Senhor, e ele tem grandes planos para a sua vida. Davi ficou surpreso com a coragem e sabedoria daquela mulher. Ele sorriu e agradeceu a Deus por ter enviado Abigail no momento certo. Você é sábia e corajosa. Hoje, por causa de você, não cometi um erro. Que o Senhor a abençoe. Abigail voltou para casa em paz e Davi seguiu seu caminho, feliz e grato. Mais tarde, Nabal ficou sabendo de tudo e ficou tão assustado que acabou adoecendo. E morreu. Depois disso, Davi lembrou-se de Abigail, a mulher bondosa que impediu uma grande briga, e a convidou para ser sua esposa. E assim, Abigail viveu uma nova história, ao lado de um homem temente a Deus, continuando a ser uma mulher mansa, virtuosa e alegre, com um coração cheio de fé e amor. Fica para a nossa reflexão que, mesmo em tempos difíceis, quem é sábio, bondoso e confia em Deus pode transformar situações ruins em bênçãos. Abigail nos ensina que a mansidão é mais forte que a raiva e que a fé verdadeira sempre brilha. Abigail foi uma mulher muito inteligente e que agradava a Deus. O seu marido era Nabal e ele era muito mau. Davi cuidava de seus rebanhos, ajudando o homem Nabal. Davi pediu um salário e Nabal nem o quis ouvir. Davi ficou muito irado e faria uma coisa má. Mas Abigail, como era sábia, foi presentear Davi. E se humilhou, se desculpou e lhe agradou. Nabal se foi porque pecou e desprezou o amigo Davi. Abigail ficou sozinha naquela casa, ficou sozinha e Davi
e com ela casou. Assim vemos que Deus ajuda os que são amigos. Abigail, que agradava a Deus, e que agradava a Deus. Você ouviu Turminha Ouro Kids. Até o próximo episódio. Você está assistindo Sabadão Animado com a Turminha Ouro Kids. Sonda-me, ó Deus, o meu coração. Sabem, esses dias eu estava lendo na Bíblia que quando uma pessoa não pratica o perdão, o coração dela fica bem sujo. É igual a uma casa que ninguém joga o lixo fora. Vocês já imaginaram? Como ficaria sua casa se ninguém tirasse o lixo? Ia ficar tudo sujo, com moscas e muito cheiro ruim. Eca! Pois é assim que fica o coração de quem não pratica o perdão, cheio de sujeiras. Por isso, vamos fazer uma oração agora, pedindo para Jesus limpar o nosso coração? Sim! Então vamos lá, repitam comigo. Senhor Jesus! Senhor Jesus! Entra no meu coração! Entra no meu coração! Retira de mim! Retira de mim toda amargura! Toda amargura! Toda falta de perdão! Toda falta de perdão! Jesus! Jesus! Me ensina a perdoar! Me ensina a perdoar! E a pedir perdão! E a pedir perdão! Limpa o meu coração! Limpa o meu coração! Amém! Amém! Agora vamos cantar, crianças! Elevarei meus olhos para os montes, de onde virá meu socorro vem de Deus, que criou o céu e a terra e o mar. Elevarei meus olhos para os montes, de onde virá meu socorro vem de Deus, que criou o céu e a terra e o mar.
Sabadão Animado com a turminha Ouro Kids. Turminha menora, sessão e luz, 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 turminha menora. Sessão e luz, turminha menora, sessão e luz, turminha menora, sessão e luz, turminha menora, sessão e luz, turminha menora. Que o Senhor nos dá. Assim temos comunhão com os irmãos, pois não sabemos até quando teremos essa liberdade. Temos que agradecer e valorizar esses momentos. Eu agradeço, mãe, mas amanhã queria dormir até mais tarde. Deixar de ir no culto por preguiça? Misericórdia, minha filha! A própria Bíblia fala que o preguiçoso tudo deseja e nada tem. Se você deseja estar com Cristo, tem que fazer a sua parte. Temos que nos esforçar a cada dia. Mas é que a Vivi me disse que não vai amanhã. Daí, com quem eu vou conversar? Então você quer ir no culto para conversar. Faz o seguinte, vamos amanhã e você fala no microfone para todos os irmãos sobre aquele dia que você estava muito nervosa com a prova. Aí nós oramos e o Senhor te trouxe paz e sabedoria para ir bem na prova. Compartilhe essa bênção com os irmãos. Não quer tanto conversar? Então fala o que edifica para todos. Tudo bem, mãe. Eu vou no culto amanhã. Mas sobre o compartilhar, eu vou pensar. Quem sabe? Boa noite. Boa noite, filha. Amigo, oi? O que a Luciana queria? Ela disse que não queria ir no culto amanhã, porque queria dormir até mais tarde. Mas já falei com ela e tá tudo certo. Olha, eu não tiro a razão dela. Quem sabe amanhã vamos só para na hora do culto? Porque toda vez que tem que ir uma hora mais cedo para orar, a maioria nem vai para a intercessão. Outros aparecem só uma vez por ano, mas a gente tá sempre lá. Então não tem problema se formos só no culto amanhã. Ai, Delva! A oração de intercessão é muito importante. A gente deve orar até em casa, e não só antes do culto. Mas lá, estamos reunidos, orando em conjunto. O clamor é maior. É muito importante nós irmos. Se os outros não vão, eles vão se acertar com Deus. Mas nós temos que ser fiéis, e temos que ir sim, e valorizar essa oportunidade que o Senhor está nos dando. Virou a patroa agora? Vai querer mandar em tudo e me dar ordens? Não, pelo contrário. Eu, como esposa e auxiliadora, preciso ajudar você a não sair do caminho de Deus. Tudo bem então, minha auxiliadora. Você me convenceu. Vamos na intercessão amanhã só pra variar. Amém, glória a Deus.
vizinho, já vou fazer o almoço. Tá bom, mãe. Posso jogar videogame? Pode sim, mas troca de roupa primeiro. E aí, filha, o que achou do culto? Foi bom. Até que eu gostei de compartilhar. Que bom. Muitos outros compartilhares ainda virão. Agora vai lá se trocar. Tá bom, mãe. Sabe, amigo, você estava certa. Foi tudo uma bênção. A intercessão, o culto, e quase que eu não ia por causa da preguiça. Até nossa filha deu testemunho. Obrigado, Senhor, por me dar essa auxiliadora maravilhosa, que está sempre me ajudando e que não deixa eu me desviar dos teus caminhos. Obrigado, Senhor, por essa esposa maravilhosa. Obrigado, amor. Amo você. Ai, também amo você. Turminha menora, sessão e luz. 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 Ilume, 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 ilumina. Turminha menora, sessão e luz. 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 Ilume, 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 ilumina. Turminha menora, sessão e luz. Turminha menora, sessão e luz. Turminha menora. Você está assistindo Sabadão Animado com a turminha Ouro Kids. Começa agora mais um episódio da Turminha Ouro Kids. Vai começar mais um episódio do personagem Felipe de Cruz, da Turminha Ouro Kids. Olá, criançada! Eu sou a Rafa. Eu sou o Ni. Eu sou a Ju. E nós somos da Turminha Ouro Kids. E hoje, pessoal, a gente veio trazer mais uma personagem bíblica do Velho Testamento. E o nome dela é Débora. Débora significa abelha. Ela foi profetisa e a quarta juíza de Israel. Juntamente com Baraque, liderou os israelitas contra o domínio de Canaã. Sua história está no livro de Juízes capítulo 4 e capítulo 5. A Bíblia relata que ela vivia na região montanhosa de Efraim e sentava-se embaixo de uma palmeira para julgar. O povo trazia suas questões para que ela julgasse conforme a orientação do Espírito de Deus. Aquela era uma época difícil para o povo, pois Israel não tinha rei e o povo vivia sem leis. Os pecados eram muitos e cada um agia conforme sua consciência. O povo estava em pecado e idolatria, por isso Deus levantou o rei Jabim de Canaã para oprimi-los. Assim como a Rafa disse, o povo de Israel estava em pecado, muito distante de Deus, e Deus levantou Débora para ajudar o povo a sair do jugo. Mas aparentemente, pelo fato de Deus ter escolhido uma mulher para um cargo de liderança, fica um fato um pouco diferente, por causa que Deus sempre usou homens para ajudar o seu povo, né? Mas Deus teve que fazer uma exceção, porque ela era uma mulher que estava muito próxima de Deus e ela estava na posição e Deus conseguiu usar ela para livrar o povo de Israel dessa escravidão. Eis a história de Débora. Débora, a mulher corajosa que confiou em Deus. No alto de uma colina, debaixo de uma palmeira muito bonita, vivia uma mulher sábia chamada Débora. Ela era conhecida em todo o povo de Israel como uma juíza. Alguém que ajudava as pessoas a resolver problemas e a entender o que Deus queria para elas. Todos os dias, homens, mulheres e crianças iam até a palmeira de Débora para pedir conselhos. Ela sempre os recebia com um sorriso e uma palavra de sabedoria. Mas havia um grande desafio.
O exército inimigo, comandado por Sísera, estava oprimindo o povo de Israel. Todos estavam com medo. Um dia, Débora chamou um homem chamado Baraque e disse: Deus mandou você liderar o exército de Israel. Ele estará com você e dará a vitória. Baraque ficou assustado e respondeu: Eu só vou se você for comigo, Débora. Débora, com coragem e fé, sorriu e disse: Eu irei, Deus vai lutar por nós. Então eles foram juntos ao campo de batalha. E quando chegou o momento, Débora levantou-se e gritou: Levantem-se, o Senhor já entregou a vitória. As nuvens escuras começaram a se mover, a chuva caiu forte e os carros de guerra do inimigo ficaram presos na lama. O exército de Israel venceu porque Deus estava com eles. E assim, graças à coragem e fé de Débora, o povo de Israel teve paz por muitos anos. Essa é uma história que começa. Vou te dizer o que aconteceu. O povo santo havia se sujado com as coisas que eram más. Todos se afastaram do Senhor e um grande jugo sobre eles chegou. Mas como Deus sempre os amou, o que fez? Vou te dizer. Ele enviou Débora, uma mulher de fé, que recebia e ensinava as mensagens do Senhor. Ele enviou Débora, uma mulher de fé, que recebia e ensinava as mensagens do Senhor. E disse o Senhor: Vai e leva a gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulun. Dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Sísera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, eu vou livrar o meu povo da escravidão. Apenas confia. Foi Débora, vamos todos nos unir. Foi Débora, para que vamos prosseguir. Foi Débora, vamos todos à batalha. Foi Débora, foi Deus quem me mandou dizer. E ali se juntaram e deram as mãos e foram batalhar. E com alegria Deus louvaram, pois liberdade alcançou. Foi Débora, uma mulher de fé. Foi Débora, para que nós vamos prosseguir, vamos prosseguir. Vamos todos à batalha. Foi Débora,
Você ouviu Turminha Ouro Kids. Até o próximo episódio. Você ouviu Turminha Ouro Kids. Até o próximo episódio. Você assistiu Sabadão Animado com a Turminha Ouro Kids. Até o próximo sábado.